Melhores carros até R$45 mil. Para você que está pensando em trocar de carro, até mesmo comprar seu primeiro carro, mas está na dúvida sobre quais são as melhores opções do mercado, então vem comigo aqui nesse vídeo. Eu venho trazer várias sugestões interessantes nessa faixa de preço, que serão divididas em duas partes. Na primeira parte falarei aqui de carros mais voltados para o trabalho, então carros para o uso urbano, mais econômicos, mais compactos. Já na segunda parte falarei de carros mais voltados para viagens, para o lazer, então de porte maior, com motores maiores, mais espaçosos. Então se já gostou do tema, não esquece de deixar aquele like no começo do vídeo para fortalecer o canal. Se inscreva se ainda não for inscrito. Eu sou o Paulo Silva e esse é o Bate-Papo Automotivo. E para constar aqui, todos os preços que eu disser nesse vídeo foram cotados agora em março de 2023. Começando com o primeiro da lista, Renault Sandero Dynamic 1.6 8 válvulas Flex Manual 2016. Para você que quer um carro ainda relativamente econômico, mas precisa de um pouco mais de potência, talvez vai precisar pegar a estrada eventualmente, Tabela FIPE desse carro hoje está em R$ 43.738. Equipado com o motor K7M, um dos mais conhecidos aí da linha Renault, bem resistente, confiável, de comando simples no cabeçote acionado por correia dentada, potência de 98 cavalos na gasolina, 106 no etanol e torque de 14,5 kgfm na gasolina e 15,5 no etanol. Números até razoáveis para um hatch compacto de 1.055 kg. Então a relação de peso-potência fica em 10 kg por cavalo. Eu diria adequado para a sua proposta, vai te dar um desempenho satisfatório aí, com certeza. Câmbio é manual de 5 marchas JH3. Os engates aqui eles são um pouco pesados ainda nesse 2016, mas mecanicamente falando é um câmbio bem resistente, sem maiores relatos aí de problemas crônicos. Porta-malas, 320 litros de capacidade, um dos maiores da categoria. Conta com banco traseiro rebatível e bipartido, muito bom. Medidas de pneus 185/6515, perfil um pouco mais alto, tentando focar mais no conforto ao rodar, o que é legal. Consumo na cidade, falando aqui em dados de ficha técnica. Faz 7,5 no etanol e 10,7 na gasolina. Na estrada, 8,7 no etanol e 12,4 na gasolina. Mas eu digo que na prática, dependendo da sua forma de guiar, do trajeto, do trânsito que você pegar, você consegue números melhores que esses aí oficiais, com certeza. E nessa versão Dynamic, já vem de série equipado com direção hidráulica com ajuste de altura, vidros, travas e retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado, computador de bordo, controlador de velocidade com limitador, duplo airbag frontal e ABS, encosto de cabeça para os 5 ocupantes e faróis de neblina. E ainda tinha os opcionais de ar-condicionado digital, bancos de couro e sensor de estacionamento traseiro. Então, bem equipado para a sua categoria, para o seu ano modelo, com certeza. Assim como na parte de sistema de som, de série vinha com um sistema um pouco mais simples, Leitor de CD, USB, Bluetooth e comandos no volante, ou melhor, comandos na coluna de direção, como todo bom carro francês. E ainda tinha opcional de central multimídia, que acrescentava o GPS nativo e informações de trânsito em tempo real. Muito bom. E os pontos positivos, então, de pegar um carro desses são o seu motor bem resistente, confiável, peças baratas, fáceis de encontrar. É um motor que ficou por vários anos aí no mercado, equipando vários veículos da linha Renault, sem sustos, sem problemas. Aqui é um motor de desempenho ok para a categoria, assim como o seu consumo, não faz feio. Lista de equipamentos muito boa, principalmente se você pegar aí nessa versão Dynamic e com a maioria dos opcionais disponíveis, ar digital, bancos de couro, vai facilitar muito a sua revenda. Carro de boa altura do solo, não raspa com facilidade, um dos grandes pontos positivos do Sandero. Porta-malas de boa capacidade e carro de bom espaço interno também, assim como a sua versão sedã, que seria o Logan. E como pontos de atenção, o isolamento acústico não é dos melhores, câmbio de engates pesados, como eu disse. Quadro de instrumentos tem uma leitura um pouco dificultada, Ele tem uma inclinação além do desejável, então em dias mais claros, mais ensolarados, pode complicar um pouco. À noite, sem problemas, a iluminação é até bem eficiente. Acabamento não é dos melhores, plástico duro para todo lado, costuma fazer um pouco de ruído também. E por essas e outras razões é um carro um pouco mais desvalorizado hoje em dia. E você também tem a vantagem de consegui-lo num preço melhor também frente aos seus concorrentes.
Mas se você precisa de um carro com porta-malas maior, dá para pensar no Fiat Gran Siena Attractive 1.4 8 válvulas flex manual 2017 por R$ 44.333. Você já leva um carro equipado com motor Fire Evo, de comando simples no cabeçote acionado por correia dentada e variador de fase atuando ali nas válvulas de admissão, potência de 85 cavalos na gasolina, 88 no etanol e torque de 12,4 kgfm na gasolina e 12,5 no etanol. Não são números dos melhores, ainda mais para o peso desse carro, que é de 1.094 kg, então a relação de peso-potência vai para 12,4 kg por cavalo. Desempenho, respostas bem mais lentas, mas em compensação é um carro que, se você andar de forma tranquila, vai ser um pouco mais econômico também. Vou falar de consumo já já. Câmbio manual de 5 marchas C513, mecanicamente bem resistente, confiável, porém engates imprecisos que você tem que se acostumar ali com o tempo. Mas um dos grandes pontos positivos desse carro é o seu porta-malas. 520 litros de capacidade, ainda conta com bancos traseiros rebatíveis. Excelente! Medida de pneus 856514, bem comuns de encontrar para esse aro. Perfil um pouco mais alto também, visando conforto ao rodar. Consumo, agora sim, na cidade faz 7,7 km por litro com etanol, 11,2 com gasolina. Na estrada nova, no etanol, e 13,1 na gasolina. Teoricamente, ele é até mais econômico que o Sandero, olha só que curioso. E é um carro que faz bem mais, dependendo ali da sua forma de guiar, dependendo da estrada, né? Claro. Já fiz uma avaliação completa, fiz um teste de consumo num carro similar a esse, né, um 2014. Vou deixar o card aqui em cima para você assistir ao final. Em lista de equipamentos, nessa versão Attractive vem de série com direção hidráulica com ajuste de altura, vidro elétrico nas portas dianteiras, travas elétricas, ar-condicionado, computador de bordo, duplo airbag frontal e ABS, encosto de cabeça para os 5 ocupantes e faróis de neblina. E conta com os opcionais de vidros elétricos nas portas traseiras, retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ajuste de altura do banco do motorista e sensor de estacionamento traseiro. E o sistema de som também era opcional, se equipado vinha com leitor de CD, USB, Bluetooth e comandos no volante. Então a dica aqui é tentar pegar esse carro com o máximo de opcionais possíveis para que você tenha mais comodidade, mais conveniência a bordo e facilite a sua revenda. Olha só, por exemplo, vidro elétrico nas portas traseiras. Você vai ver alguns anunciados aí que nem tem esse equipamento. Então, é algo que pode incomodar no dia a dia. Se você quiser abrir aquela janela traseira, tem que ir lá na manivela, abrir. Quando for estacionar o carro, tem que lembrar de ir lá fechar, porque não vai fechar junto com o alarme. Então, é algo para se ter em mente. Então, quais são os pontos positivos de pegar um Gran Siena desse? É o seu motor bem resistente, confiável, peças baratas também, tudo fácil de resolver nessa linha Fire aí, bom consumo de combustível, lista de equipamentos, se pegar com a maioria dos opcionais disponíveis, é até bem completinha, eu diria, carro bem confortável ao rodar, suspensão mais macia, voltada para essa característica, o que é legal. Carro de ótimo espaço interno para a categoria, principalmente para quem vai no banco traseiro. Enorme porta-malas, um dos maiores também da categoria, 520 litros de capacidade. Acabamento, não usa soft touch, mas usa plásticos ali de boa textura, plásticos bem encaixados que não costumam fazer muito ruído. Agradável ao toque, então muito bom, ponto bem positivo. E por essas e outras razões é um carro de ótimo custo-benefício, entrega bastante pelo valor que ele cobra frente aos seus concorrentes. Mas é claro que ele tem seus pontos de atenção, o desempenho é fraco, como vimos aqui em números, visibilidade traseira um pouco comprometida, né, por ter uma tampa de porta-malas um pouco mais alta, cuidado redobrado aí nas manobras. Além disso, suspensão costuma estourar com facilidade ali, né, buchas, coxins de amortecedores, bieletas também, e não aceita muito bem você colocar peças paralelas, não vão ter uma durabilidade legal. Vai dar uma revisão na suspensão de um Gran Siena, invista em buchas, em coxins, bieletas, pivôs, o que precisar ali em peças de primeira linha ou até originais, se possível, para você ter uma boa durabilidade. Além disso, é um carro com certo alto índice de roubo, então seguro pode ser um pouco mais caro. Estabilidade não é das melhores, lembra que eu falei da suspensão, de comportamento mais suave, mais macio, né, visando o conforto, então não é um carro que passa tanta segurança em curvas de alta velocidade. E eu digo para você evitar que as versões equipadas com câmbio Dualogic, né, que deram vários problemas, tem vários relatos aí de quebras, defeitos, problemas crônicos, relatos de falhas de software também. Pegue um carro desse com câmbio manual para evitar maiores problemas. Mas se você quer um carro um pouco mais tecnológico,
mais bem equipado, dá para pensar aqui no Peugeot 208 Grife 1.6, 16 válvulas flex manual 2014 por R$ 42.488. Até sobra uma grana ali da nossa linha de corte, né? Aqui equipado com o conhecidíssimo motor aí da marca, né? O EC5JP4, que é um duplo comando de válvulas no cabeçote acionado por correia dentada e variador de fase para as válvulas de admissão. Potência aqui é de 115 cavalos na gasolina, 122 no etanol. E torque de 15,5 kgfm na gasolina e 16,4 no etanol. São números excelentes aqui se tratando de 1,6 aspirado de época. E para um carro um pouco mais pesado ainda, 1.153 kg, ainda não faz feio. A relação de peso-potência fica em 9,5 kg por cavalo. Vai te entregar um desempenho bem mais satisfatório, por exemplo, que um Sandero, que um Gran Siena, com certeza. Câmbio manual de 5 marchas, engates ali não são tão precisos quanto seria, por exemplo, um Volkswagen, mas também não são tão ruins de acertar como os da linha Fiat. Tá ali no meio termo, não tem também engates tão pesados, então vai bem pro dia a dia. Porta-malas, 285 litros de capacidade, conta com banco traseiro rebatível e bipartido. Tá na média, se tratando aí de um hatch compacto. Medida de pneus 955516, podem ser um pouco mais caros, né? Pneus mais largos, perfil baixo, aro maior, fique ligado nesse detalhe. Consumo na cidade, 7,1 no etanol, 10,6 na gasolina. Na estrada, 8,9 no etanol e 12,9 na gasolina. E a lista de equipamentos nessa versão top de linha, né? A Grife, já vem de série com tudo que eu vou falar aqui. Direção elétrica com ajuste de altura e profundidade, vidros, travas e retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado digital de 2 zonas com saída de ar para o porta-luvas, um diferencial desse carro, além de computador de bordo, controlador de velocidade com limitador, faróis e limpadores de acionamento automático, teto solar panorâmico, duplo airbag frontal e ABS, cinto de 3 pontos e apoio de cabeça para todos os ocupantes, faróis e lanternas de neblina, luzes de rodagem diurna, e sensor de estacionamento traseiro. E o sistema de som já vem de série com a central multimídia, com as conexões de USB, Bluetooth, comandos no volante e GPS integrado. Então, um dos mais completinhos da categoria aí que você vai encontrar nessa faixa de preço, com certeza. Pontos positivos, motor resistente, confiável, utilizado por anos aí na linha Peugeot, até nos mais recentes aí 208, né? Ainda vinham com esse motor, de boa oferta de peças, então preços na média, nada de exagerado para você manter num motor desse. Bom desempenho, bom consumo de combustível, excelente lista de equipamentos, como eu disse. Acabamento bom, boa textura também dos materiais ali, apesar de utilizar também plástico em praticamente todo o revestimento, mas ainda assim um revestimento de boa qualidade, bons encaixes das peças e por essas e outras razões é considerado aí um outro carro de excelente custo-benefício. Como pontos de atenção, espaço interno é um pouco mais reduzido, principalmente ali para os joelhos de quem vai no banco traseiro. Porta-malas tem capacidade apenas ok, né, bem menor que o do Sandero. Pneus de perfil baixo podem jogar um pouco contra no conforto ao rodar. Peças de acabamento um pouco mais caras, né? Faróis ali de desenho um pouco mais complexo. Conta com luzes de rodagem diurna em LEDs, né? Que geralmente encarecem um pouco o seguro, né? É um carro que, de uma forma geral, vai ter um seguro um pouco mais elevado que vários de seus concorrentes. Além disso, foi mal avaliado pelo Lat NCAP. Obteve 2 estrelas para adulto e 3 para criança apenas, então não é dos mais seguros em caso de colisão, e por essas e outras razões é um carro mais desvalorizado um pouco, consequentemente de revenda um pouco mais difícil. Mas se você quer um carro um pouco melhor de mercado, um pouco mais valorizado, um pouco mais fácil de revender, dá para pensar aqui no Volkswagen CrossFox 1.6 8 válvulas flex manual 2013 por R$ 43.254. Carro aqui de visual aventureiro, não é verdade? Para quem curte também, pode ser uma boa opção de compra. Motor é o EA111 VHT de comando simples no cabeçote acionado por correia dentada. Inclusive, já fiz um vídeo completo falando só sobre esse motor. Todos os detalhes para você ficar ligado ali de projeto, padrões construtivos, todos os defeitos que ele pode apresentar. Vou deixar o card aqui em cima para você assistir ao final. Resumindo aqui em números, potência 101 cavalos na gasolina, 104 no etanol. Torque de 15,4 kgfm na gasolina e 15,6 no etanol. Para um hatch aqui de 1.130 kg, a relação de peso-potência ficou ruim, 10,9 kg por cavalo. Vai ter um desempenho apenas ok, razoável, nada além disso. Porém, o câmbio
é de excelentes engates aqui, né? O MQ200 de 5 marchas, que é referência no mercado aí no quesito engates justos, suaves e precisos. Porta-malas, um dos menores da categoria, 260 litros de capacidade, porém conta com banco traseiro rebatível e corrediço que você consegue aumentar ali um pouco mais essa capacidade de carga. Medidas de pneus 205/60/15, medidas nem tão convencionais assim, né? E aqui ainda esse carro vinha com pneus ATR, né? Que são de uso misto, para você encarar ali um barrinho um pouco mais pesado, né? Claro que não vai ser igual um carro 4x4, mas dá um pouco mais de tração. Consequentemente, são pneus que são mais caros, atrapalham o desempenho e também o consumo de combustível. Na cidade é um carro que faz 6 km por litro no etanol e 8,9 na gasolina. Na estrada 7,7 no etanol, 11,4 na gasolina. Então a dica aqui, se você não tem necessidade de pneus ATR, né, não pega muita estrada de terra, quando for trocar, pegue pneus aí nas mesmas medidas, porém com desenho mais voltado para o asfalto, porque vão ser pneus que vão rolar melhor, vão pesar menos o carro e, consequentemente, favorecer um pouco aí a economia de combustível. E o CrossFox já vinha de série com direção hidráulica com ajuste de altura e profundidade, vidros, travas e retrovisores elétricos, sendo que o retrovisor do lado direito tem a função tilt down, né, que baixa automaticamente ao engatar a marcha ré para visualizar melhor a guia, além de alarme, computador de bordo, duplo airbag frontal, ABS, encosto de cabeça para os 5 ocupantes e faróis e lanternas de neblina. E os opcionais aqui são as rodas de liga leve. Olha só que curioso, um carro desse não tinha rodas de liga leve de série, assim como o ar-condicionado também, que eu considero um ponto negativo não vir de série, além de faróis e limpadores de acionamento automático, retrovisor fotocrômico, teto solar elétrico e sensor de estacionamento traseiro. Então, se for olhar um carro desse para comprar, pelo menos o que tenha ar-condicionado, você dê preferência. Se pegar um sem ar-condicionado, vai ser bem difícil revender, fica a dica. E ainda falando em equipamentos, na parte de som também vinha como opcional. Disponível aqui com as conexões de CD, USB, cartão de memória, Bluetooth e os comandos no volante. Pontos positivos de pegar um CrossFox, motor bem resistente, bem robusto, se você cuidar bem dele. É um motor que não precisa de muita coisa para durar. Precisa pelo menos que você cuide ali da troca do óleo e do filtro no tempo corretos. Assim como correia dentada também, que é importante. Mas aqui é um motor que não aceita outro óleo que não seja o recomendado lá no manual do proprietário. Estou falando aqui de um CrossFox 2013, né? Qual que é o óleo correto para esse motor? Norma VW50200. Como que você vai escolher esse óleo? Você vai chegar lá numa casa de peças ou no site que você estiver comprando, se for na internet, né? Vai verificar lá, óleo VW50200. Vai aparecer 99% das vezes a viscosidade 5W40. Mas não é só ser 5W40 que vai resolver. Você vai olhar lá no rótulo daquele óleo, se está escrito lá, atende a norma VW50200. Se tiver escrito, pode colocar tranquilamente que não vai dar problema. Se você pegar um carro desse que tenha tido um bom histórico de revisão ou de manutenção, os donos anteriores tenham tido esse cuidado desde quando ele era 0 km, dificilmente você vai ter problemas com esse motor. Tem que cuidar ali do básico. E também líquido de arrefecimento, né? Não vacile, não coloque água de torneira, coloque o líquido correto, na proporção correta ali com o aditivo, para que você também não cause problemas ali de corrosão nas galerias, numa junta de cabeçote e acabe com a vida útil desse motor. São detalhes básicos para você ficar ligado, mas é um motor sim que pode durar muitos e muitos quilômetros aí na sua mão. Desempenho ok, não vai ser esplêndido, mas atende para o dia a dia. Excelentes engates do câmbio, lista de equipamentos, desde que você pegue com a maioria dos opcionais, ela é até bem completinha, tem até teto solar elétrico, bem legal. Além disso, espaço interno, para quem vai no banco traseiro, é bom, se tratando aí da categoria. É de posição mais altinha de guiar, para quem gosta também pode ser ótima opção de compra. Além de ser de boa altura do solo também, é um carro que não raspa com facilidade. É a proposta, né, pelo menos, desses carros um pouco mais de visual aventureiro, pelo menos que tem uma suspensão mais altinha, não é verdade? Além disso, carro bem versátil, conta com banco traseiro corrediço, porém, falta opção de bipartido aqui nesse ano modelo, mas ainda assim atende para o dia a dia. Pontos negativos, consumo pode ser um pouco elevado, ainda mais se tiver com esses pneus ATR, porta-malas pequeno,
Acabamento, plástico duro para todo lado, costuma fazer ruído aí com facilidade com o passar do tempo. Rolamento de roda traseiro é um pouco mais caro, fique ligado. Assim como o coxim dos amortecedores dianteiros também, não aceita paralelo, você tem que colocar original ou de primeira linha para ter uma boa durabilidade. Coluna A é um pouco mais larga, atenção redobrada aí nos cruzamentos. É um carro que tem um alto índice de roubo, justamente por ter essas peças de acabamento mais exclusivas, consequentemente mais caras e um pouco mais difíceis de encontrar hoje em dia, né, num carro que deixou de ser produzido nessa plataforma aí há um bom tempo, o que consequentemente vai fazer o seguro desse carro ficar mais caro. Então é algo para ficar ligado. Mas vamos passar aqui agora para a segunda parte do nosso vídeo, falar de carros de porte um pouco maior, mais voltados para viagens, na verdade. Mas antes eu tenho um recado para você. Tá olhando um carro para comprar, mas está na dúvida se aquele carro foi bem cuidado, se ele foi batido, quer aprender a avaliar um carro em detalhes? Para isso eu desenvolvi um e-book completinho com mais de 280 itens de tudo que você precisa observar em um carro e o que você precisa observar para cada um desses itens. Dessa forma você vai garantir uma compra mais segura, mais técnica e não corre o risco de esquecer nada na hora de avaliar o seu próximo carro. Então esse e-book vem para te trazer muito mais conhecimento e aumentar muito as suas chances de levar um excelente veículo para sua garagem. Link na descrição. E passando aqui para o quinto da lista, uma outra ótima opção aqui de custo-benefício seria o Fiat Bravo Sporting. 1.8 16 válvulas flex manual 2013 por R$ 42.080. Aqui equipado com motor e-torque, comando simples no cabeçote acionado por corrente. Uma vantagem aqui, você não precisa ficar trocando periodicamente aquela correia dentada com o tensor, não é verdade? Potência 130 cavalos na gasolina, 132 no etanol, torque de 18,4 kgfm na gasolina e 18,9 no etanol. É um carro um pouco mais pesado, já estou falando aqui de um hatch médio, 1.365 kg. Então a relação de peso-potência fica em 10,3 kg por cavalo. Desempenho também aqui ok para a categoria. Se você precisar de mais força, mais desempenho, tem que esticar o giro para ter todo esse torque aí, né? Um torque que vem tarde, infelizmente. Câmbio manual de 5 marchas C510, mecanicamente bem resistente também para aguentar essa potência, esse torque extra. Porém, é um câmbio também de engates mais imprecisos, assim como eu falei lá no Gran Siena. Porta-malas em compensação é bom, 400 litros de capacidade e conta com banco traseiro rebatível e bipartido. Medidas de pneus 215, 45, 17, medidas voltadas para carros de proposta mais esportiva, geralmente você vê muito, né? Pneus largos, perfil baixo, aro grande, então, consequentemente, pneus mais caros. Mas, fácil de encontrar, uma das medidas mais comuns aí para aro 17. Consumo na cidade, 6,5 no etanol, 9,1 na gasolina. Na estrada, 7,6 no etanol e 10,8 na gasolina. É um carro de fato um pouco mais gastador, infelizmente, principalmente na estrada, mas ele compensa bastante na sua lista de equipamentos, que já vem de série com direção elétrica com ajuste de altura e profundidade, vidros, travas e retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado com saída para o porta-luvas e para o banco traseiro, além de computador de bordo, controlador de velocidade, teto solar panorâmico, dupla airbag frontal e ABS, cinto de 3 pontos e apoio de cabeça para todo mundo, faróis de neblina e Isofix. E ainda dava para equipar com os opcionais de ar-condicionado digital, bancos de couro, faróis limpadores de acionamento automático, retrovisor fotocrômico, rebatimento elétrico dos retrovisores externos e sensor de estacionamento dianteiro e traseiro. Muito bom, eu diria. E na parte de som vem de série com um leitor de CD e comandos do volante. O sistema é um pouco mais simples, mas dava para colocar um opcional de central multimídia que acrescentava as conexões de USB, Bluetooth e GPS integrado. E como pontos positivos tem a sua robustez, confiabilidade mecânica também, um dos motores mais resistentes aí da linha Fiat, se você cuidar ali do básico. Não tem maiores relatos de quebras, defeitos, problemas crônicos. Boa lista de equipamentos também, se você pegar com a maioria dos opcionais. Bom acabamento, boa textura dos materiais, isso era de praxe da linha Fiat, né? Tanto um pouco mais antigos quanto esses um pouco mais novos também. Ótimo nesse quesito, carro de boa estabilidade também, sem perder muito em conforto ao rodar, apesar de utilizar pneus de perfil baixo, aro grande, mas ainda é um carro que se comporta razoavelmente bem no quesito conforto ao rodar. E porta-malas também de boa capacidade para a categoria. Por essas e outras razões, é um carro de
ótimo custo-benefício. Como pontos negativos, desempenho fraco, principalmente em baixas rotações, né, como eu disse, para ver todos aqueles 18.4 ou 18.9 kg de torque, tem que passar ali dos 4.000 RPMs. Com isso, o consumo de combustível acaba sendo elevado, infelizmente. É um carro que eu digo para você evitar as versões equipadas aí com câmbio automatizado, né, Dual Logic, que deram vários problemas. Pegue um carro desse sempre com câmbio manual para evitar maiores quebras, maiores gastos indesejáveis. Central multimídia tem, né, como opcional, mas a tela é pequena, então de ruim visualização, principalmente se você estiver utilizando ali o GPS. Carro de visibilidade externa um pouco mais comprometida, né? Um carro que tem pouca área envidraçada, linha de cintura mais alta, então ruim nesse quesito. E peças de acabamento podem ser um pouco mais caras, principalmente as peças externas. Com isso também é outro carro de seguro mais elevado. Consequentemente, fica sendo aí também um carro um pouco mais desvalorizado e de difícil revenda. Para você que precisa de um carro de 7 lugares, dá para pensar aqui numa Nissan Gran Livina SL 1.8 16 válvulas flex automático 2014 por R$ 42.430. Equipada aqui com motor MR18DE, que é o mesmo da linha lá do Sentra, né? Lá é 2.0, aqui é 1.8, mas mesma base de motor, duplo comando de válvulas no cabeçote, acionado por corrente, conta com 125 cavalos na gasolina, 126 no etanol e torque de 17,5 kgfm em qualquer combustível. Números até razoáveis para um carro um pouco pesado, 1.306 kg, né? Uma minivan. Então, a relação de peso-potência fica em 10,4 kg por cavalo. Eu diria até bem satisfatório se tratando da proposta desse carro. O câmbio aqui é automático de 4 velocidades, é um câmbio convencional, não é CVT aqui ainda. É o código RE4F03A, mesmo utilizado lá no TIDA, acoplado ao motor por conversor de torque, então trocas de marchas suaves, sem trancos, arrancadas também suaves da mesma forma. Se você for pegar um carro desse automático, verifique ali o histórico de manutenção, se já foram feitas as trocas preventivas, né, de óleo, filtros ali desse câmbio no tempo correto, e você continue mantendo ali conforme manda o manual do proprietário, que dificilmente vai ser um câmbio problemático que vai quebrar na sua mão. Porta-malas conta com 450 litros de capacidade se a terceira fileira tiver rebatida. Se não, se precisar levar 7 pessoas, essa capacidade reduz para 123 litros apenas. Mas esse é o calcanhar de Aquiles de praticamente todos os carros aí de 7 lugares, né? Tem capacidade para levar 7 pessoas, mas não dá para levar bagagens de todo mundo, né? E ainda é um carro que não pode utilizar reboque, né? Não é homologado para instalar esse acessório, então não dá para levar uma carretinha ali, por exemplo, com mais bagagens se precisar. Porém, conta com tanto a segunda fileira quanto a terceira fileira ali, equipados com os bancos rebatíveis e bipartidos, se você precisar e puder aumentar essa capacidade de carga. Medidas de pneus 856515, medidas bem comuns aí para esse aro. Consumo na cidade 6,2 no etanol, 8,9 na gasolina. Na estrada 7,7 no etanol e 11,2 na gasolina. Aqui é um carro mais pesado, motor 1,8, câmbio automático só de 4 marchas. Não tem como ser econômico, não é? E a lista de equipamentos, né, nessa versão top de linha SL vem de série com direção elétrica com ajuste de altura, vidros, travas e retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado digital, bancos de couro, chave presencial, duplo airbag frontal e ABS e faróis de neblina. E o sistema de som conta com leitor de CD e cartão de memória apenas. Aqui fica devendo alguns itens, né? Apesar de ter um diferencial aqui que seria a chave presencial, mas eu diria que faltam alguns mimos ali a mais, alguns itens de segurança também bem importantes. Sistema de som também tem pouca conectividade, se tratando de um carro de porte médio, ano 2014. Então, eu considero essa lista de equipamentos aí como ponto negativo. Mas falando de pontos positivos, motor bem resistente, confiável, mesma base lá do Sentra, né, como eu falei. Preços de peças na média, né? É claro que é um carro de porte médio, não vai ser barato de manter como um Marte, como um Versa, mas é um carro que também está longe de ser inviável de manter. Boa oferta de peças até, um motor que ficou por bastante tempo aí no mercado, tem muita coisa que compartilha lá com 2.0 também. Sem maiores relatos de quebras, problemas, defeitos crônicos, é um motor até bem resistente. Câmbio automático também bem resistente, se bem cuidado, como já disse.
desempenho bom para a categoria, para a sua proposta, carro de excelente espaço interno, né? Uma das propostas desses carros aí de 7 lugares, minivans, na verdade, passar bastante conforto para quem está a bordo. Carro bem versátil, né? Dá para rebater a segunda fileira, dá para rebater a terceira, dá para utilizar mais porta-malas ou menos, do jeito que precisar. Boa posição de guiar mais altinha, né? Para quem gosta daquela pegada ali de minivan também, muito bom. Lista de equipamentos, ela é ok, né? Como eu disse, falta alguns itens ali importantes. Outro também que eu não citei é o computador de bordo, né? Que não tem nessa Livina, né? Poderia ter pelo menos como opcional, mas ainda assim é um carro que proporciona uma boa relação de custo-benefício, se tratando aí da proposta de um carro de mais espaço para levar mais pessoas a bordo. Mas os seus pontos negativos começam pelos relatos aí de falha na solda de fixação da ancoragem dos cintos de segurança dianteiros ali principalmente. É algo para ficar ligado. É uma falha grave que você deve ficar atento ali se perceber que está com folga ali na hora de puxar o cinto, mandar resolver o quanto antes. Além disso, falta ponteira de temperatura do motor e regulagem de altura, tanto do cinto de segurança quanto do banco do motorista. Então, apesar de ser um carro voltado para te dar mais conforto, mais comodidade a bordo, ele peca ali na ergonomia, principalmente em você conseguir encontrar a melhor posição de guiar nesse carro. Isolamento acústico não é dos melhores e não é um carro homologado para receber reboque, carretinha. Por essas e outras razões, é um carro de revenda um pouco mais difícil, um carro um pouco mais desvalorizado. Peças de acabamento também podem ser um pouco mais caras, como todo bom Nissan, na verdade. Isso pode fazer o seguro dele também ser um pouco mais elevado. Mas para você que gosta de um sedã médio, também não esqueci de você. Aqui dá para pegar um Renault Fluence Dynamic 2.0 16 válvulas flex manual 2014 por R$ 41.557. Equipado com motor M4R, que é nada mais nada menos que o MR20DE lá do Sentra, né, o 2.0, que eu também já fiz um vídeo completo falando só sobre esse motor, tudo que você precisa saber antes de comprar um carro com esse conjunto mecânico. O link está aparecendo aqui em cima. Resumindo, é um duplo comando de válvulas no cabeçote acionado por corrente e variador de fase para as válvulas de admissão. Potência de 140 cavalos na gasolina, 143 no etanol. Torque de 19,9 kgfm na gasolina e 20,3 no etanol. Sedã médio mais pesado, 1.369 kg. Mas ainda assim a relação de peso-potência ficou em 9,6 kg por cavalo. Muito bom, desempenho mais que suficiente aí para esse peso de carroceria. Câmbio manual até que tem bons engates, tem uma sexta marcha ali para baixar um pouco o giro ali, principalmente na estrada, só que na prática essa sexta marcha ela é um pouco mais curta, ela não baixa tanto o giro assim, ali de 100 por hora de sexta marcha, tá batendo ali seus 2.800 RPMs, 2.700, vai bater 3.000 RPMs lá nos 110 km por hora. Então, é praticamente um câmbio manual de 5 marchas. É claro que nesse caso aqui a quinta ainda é um pouco mais reduzida para te dar um pouco mais de resposta ao acelerar. Mas é só. Porta-malas em compensação excelente, 530 litros de capacidade e conta com banco traseiro rebatível e bipartido. Medida de pneus 205/60/16, focando um pouco mais ali no conforto ao rodar. Consumo na cidade 6,8 no etanol, 10,2 na gasolina. Na estrada 9,2 no etanol e 14,1 na gasolina. Em números oficiais. Dependendo do trânsito, se você pegar um trânsito mais pesado, se você gosta de pisar um pouco mais, não vai conseguir fazer esses 14 aí não, vai fazer uns 12, 13, mas andando de forma tranquila dá para chegar nessas médias sim. E lista de equipamentos, né, um dos grandes pontos positivos desse carro, né, um dos grandes diferenciais dele para os seus concorrentes, já vem de série numa das versões de entrada aqui, né, a Dynamic, com direção elétrica com ajuste de altura e profundidade, vidros, travas e retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado digital de 2 zonas com saída para o porta-luvas e para o banco traseiro, além de computador de bordo, controlador de velocidade com limitador, faróis e limpadores de acionamento automático, chave presencial do tipo cartão, 6 airbags mais ABS com EBD, além de cinto de 3 pontos e apoio de cabeça para todo mundo, faróis e lanternas de neblina, e ainda contava com os opcionais de bancos de couro e teto solar elétrico. E no sistema de som vinha de série já com leitor de CD, USB, Bluetooth
e comandos na coluna de direção. Muito completinho, muito mais completo que vários de seus concorrentes, que eu vou falar um pouco mais à frente aqui nesse vídeo. E já que eu estou falando de pontos positivos, né? O primeiro aqui é o seu motor bem resistente, confiável, não quebra com facilidade se você cuidar ali do básico. Bom desempenho, consumo de combustível condizente com 2.0, excelente porta-malas, lista de equipamentos também uma das melhores da categoria, espaço interno muito bom também, ali para adultos no banco traseiro, bom espaço principalmente para os joelhos. Acabamento, ele é ok, não utiliza soft touch em quase nada ali dos revestimentos internos. Ali no puxador de porta costuma fazer um pouco de ruído ali também quando você pega e aperta um pouco, mas no geral é um acabamento que não faz feio, confortável ao rodar e por essas e outras razões é um carro de excelente custo-benefício frente aos seus concorrentes, muito mais barato do que Civic, Corolla, Jetta, Cruze. Pontos negativos, tem relatos de infiltração de água no módulo do ABS, mas tem vários vídeos aí no YouTube ensinando como você fazer uma proteção para evitar esse problema que inclusive pode danificar esse módulo, né? Pode causar uma corrosão e danificar uma peça que é cara de trocar. Além disso, tem vários relatos de estalos aí nas colunas B, né? Que você consegue avaliar quando estiver comprando um carro desse, passar ali numa lombada um pouco mais devagar, talvez até um pouco de lado, percebendo a torção da carroceria e ver se não vai dar nenhum tipo de ruído aí nessa parte. Além disso, tem alto índice de roubo, algumas peças de acabamento podem ser um pouco mais caras e por isso é um carro hoje mais desvalorizado aí no mercado, carro de revenda mais difícil, infelizmente. Mas se você quer um carro melhor de mercado, de fácil revenda, dá para pensar no Honda Civic EXS 1.8 16 válvulas flex automático 2009 por R$ 42.621. Aqui equipado com motor R18A1, de comando simples no cabeçote acionado por corrente e variador de fase para as válvulas de admissão aqui do tipo VTEC, né? Que muda o comportamento desse motor ali acima das 4.000 rotações por minuto, deixando ele mais esperto e de melhores respostas. Aqui em números ele gera 138 cavalos de potência na gasolina e 140 no etanol, e torque de 17,5 kgfm na gasolina e 17,7 no etanol. Aqui já é um sedã médio um pouco mais leve, 1.260 kg. Então a relação de peso-potência fica em ótimos 9 kg por cavalo. Desempenho aqui muito bom, eu diria. Câmbio automático de 5 velocidades é o SPCA, acoplado ao motor por conversor de torque, garante trocas de marchas suaves, sem trancos, como todo bom câmbio automático aí dessa proposta deve ser. É claro que para isso ele tem que estar ali com as revisões em ordem, óleo trocado ali juntamente com o filtro no prazo e na quilometragem corretos, mas é um câmbio que dificilmente vai te incomodar também. Ponto negativo desse carro é o seu porta-malas, 340 litros de capacidade apenas e conta com banco traseiro rebatível e bipartido. Para um sedã, tá muito pequeno esse porta-malas, com certeza. Mas os pneus, em compensação, têm as medidas mais convencionais aí para aro 16. São as 205 55 16. E o consumo na cidade fica em 6,8 no etanol, 8,5 na gasolina. Na estrada, 9,5 no etanol e 12 na gasolina. Claro, né? O Civic já tem aquela fama de ter um consumo mais elevado, aqui nesses motores flex principalmente, e ainda equipado com câmbio automático, não vai ser dos melhores, infelizmente. E a lista de equipamentos, pegando aqui a versão top de linha, né? EXS vem de série com direção hidráulica com ajuste de altura e profundidade, vidros, travas e retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado digital, computador de bordo, bancos de couro, controlador de velocidade, aletas de mudança atrás do volante, duplo airbag frontal e ABS, cinto de 3 pontos e apoio de cabeça para todo mundo, controle de tração e estabilidade e faróis de neblina. E o sistema de som conta com leitor de CD, USB e comandos no volante. É claro que aqui estou falando de um Civic 2009, não dá para comparar com a lista de equipamentos lá de um Fluence 2014. Mas esse Fluence 2014 vem no mercado desde 2011. E esse Civic 2009 ficou no mercado até 2011. Então, quando um estava ali saindo de linha, né, mudando de geração, o outro já estava chegando com a lista de equipamentos muito melhor. E aqui hoje, como usados, né, os dois estão na mesma faixa de preço, então aqui você tem que escolher entre o melhor custo-benefício e dificuldade de revenda ou o mais caro, porém mais fácil de revender. E por que o Civic é um carro fácil de revender? Porque ele tem como seus principais pontos positivos aqui a sua confiabilidade e resistência mecânica, um dos motores mais confiáveis que temos no nosso mercado.
de desempenho, ok para a categoria, carro de ótimo espaço interno para quem vai no banco traseiro, assoalho traseiro plano, ótimo ali espaço para os pés também, além de acabamento dos bancos, excelente, né? Os bancos de couro muito confortáveis também, eu diria. Posição esportiva de guiar para quem gosta da pegada, excelente, você senta mais baixo ali no assoalho desse carro, pernas e braços mais esticados, volante pequeno mais próximo ali da mão, o que é bem legal. Estabilidade excelente, curva com tranquilidade, com segurança, suspensão independente nas rodas traseiras do tipo duplo A, então garante confiabilidade em curvas de alta velocidade. Além disso, design externo e interno, né? Tudo remetendo à esportividade, então para quem gosta, é excelente. Por isso, é um carro que está aí hoje mais valorizado e fácil de revender. Pontos negativos, é um motor que exige ajuste periódico preventivo de folga de válvulas, ali aproximadamente a cada 40 mil quilômetros, né? É um motor que trabalha com tuchos mecânicos, que se você não fizer essa manutenção preventiva, ele pode gastar mais combustível e pode perder potência também. Além disso, né, já tem um consumo de combustível um pouco mais elevado, infelizmente. Suspensão é de batida mais seca, mais dura. Não é um carro muito confortável ali para estradas e ruas não muito bem pavimentadas. É um carro baixo em relação ao solo, então raspa com facilidade tanto o meio ali, numa possível lombada, quanto a frente em uma entrada, em uma saída de rampa. Porta-malas bem pequeno, menor da categoria. E nessa geração 8 é um carro mais difícil de você encontrar hoje aí um bem cuidado, com baixa quilometragem. Se encontrar uma raridade dessa, talvez esteja até um pouco acima da tabela FIPE. Dá para negociar, mas é um pouco mais complicado. Pelo menos nessa versão XS, que é a que vendeu menos, era mais completa, muita gente não queria na época porque ela era mais cara, entregava pouca coisa a mais e era bem mais cara. Então, muitos compraram a LXS automática. Aqui, essa XS tem uma chance um pouco maior de você encontrar um aí mais de garagem, né? Vamos dizer assim. E é um carro considerado caro, até para os dias atuais aí pelo que ele entrega, né? Por exemplo, em lista de equipamentos, em acabamento, que ali em relação ao painel central ali é plástico duro para todo lado, peca um pouco na qualidade comparado com vários concorrentes. Então, você paga caro num carro desse para ter confiabilidade mecânica e facilidade de revenda. Mas para você que ficou até o final dos nossos vídeos, sabe que eu sempre preparo um bônus, não é verdade? Então vamos aqui pro nono da lista. Para você que quer um hatch médio bem completinho, dá para pensar aqui no Volkswagen Golf GT 2.0 8 válvulas flex manual 2010. Por R$ 44.083, equipado com motor EA103, que adivinha? Também já fiz um vídeo completo falando só sobre ele, link aqui em cima. É um motor de comando simples no cabeçote acionado por correia dentada, então aqui fique ligado na troca periódica preventiva dessa correia com tensor. Potência 116 cavalos na gasolina, 120 no etanol. Torque de 17,7 kgfm na gasolina e 18,3 no etanol. Em números de torque até que tá ok, mas em potência deixa um pouco a desejar. E para um carro de 1.261 kg, a relação de peso-potência fica em 10,5 kg por cavalo. Desempenho satisfatório e nada além disso. Câmbio manual de 5 marchas MQ250 para aguentar esse torque extra dos motores 2.0 da Volkswagen, mas com os mesmos engates suaves, justos e precisos lá do CrossFox. Porta-malas pequeno, 330 litros de capacidade. Para um hatch médio, está bem abaixo dos concorrentes. Porém, conta com banco traseiro rebatível e bipartido. Medidas de pneus, novamente aqui as 205 5516, sem sustos para encontrar. Consumo na cidade, 7,5 no etanol, 10 na gasolina. Na estrada, 10,5 no etanol e 13,2 na gasolina. Consumo bem razoável, bem aceitável para um 2.0, ainda mais com câmbio manual. E a lista de equipamentos vem de série com direção hidráulica, com ajuste de altura e profundidade, vidros, travas e retrovisores elétricos, com tilt down também, assim como o CrossFox, além de alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado digital, computador de bordo, bancos mesclando couro e tecido, né, em 2 materiais diferentes, além de faróis e lanternas de neblina, cinto de 3 pontos e apoio de cabeça para todos os ocupantes e sensor de estacionamento traseiro. E ainda conta com os opcionais de controlador de velocidade, teto solar elétrico, limpador de acionamento automático, retrovisor fotocrômico, duplo airbag frontal e freios ABS. Aqui, repetindo, estou falando de um carro 2010, a época que ainda não era obrigatório
dupla airbag frontal e ABS, mas pelo menos tinha como opcional. Se você procurar com um pouco mais de calma, pode encontrar um aí que já tenha esses itens instalados. Assim como o sistema de som vem de série já com leitor de CD, USB, cartão de memória e Bluetooth, e só os comandos no volante eram opcionais. Então, quais são os pontos positivos de pegar um Golf GT? Primeiro, é a sua robustez, confiabilidade mecânica. Esses motores aí da linha EA113 são basicamente uma evolução lá dos AP, bem mais tecnológicos, bem mais modernos, mas conservando boa resistência e confiabilidade mecânica lá da sua geração anterior. Consumo de combustível bem aceitável, bem condizente, desempenho ok. Se trata, né, de um 2.0, né? Aqui não podemos esquecer que é um 8 válvulas, então inevitavelmente vai ter um desempenho menor, né, comparado com outros 16 válvulas que tinham no mercado. Boa lista de equipamentos se você também pegar com a maioria dos opcionais. Carro de excelente estabilidade, curva com segurança, com tranquilidade, é um carro de pegada mais esportiva um pouco também, carroceria soldada a laser, passa bastante prazer ao guiar, é um carro que rola pouco ali nas curvas, é um carro bem justinho, bem na mão para você dirigir aí no dia a dia, fazer longas viagens também. Acabamento dessa versão GT tem alguns diferenciais, né? Por exemplo, revestimento de couro no volante, nas manoplas ali de freio de mão, de câmbio, soleiras com inscrição exclusiva ali, né? GT, e grade dianteira também ali, né, com inscrição GT. Então alguns detalhezinhos ali para diferenciar essa versão. Ali no volante também vem escrito GT, bem legal. E por essas e outras razões é um carro de boa revenda, um carro bem valorizado hoje em dia. Golf, como sempre, né, é um carro que costuma segurar preço muito bem, mas como pontos negativos é um carro de manutenção um pouco mais cara se você for comparar lá com os 1.6, né, que também tinha opção de motor 1.6 EA111 para esse Golf, mas para um carro um pouco mais pesado eu diria que vale a pena pegar um 2.0. Não é nada de absurdo. Comparado com outros 2.0 do mercado, é um dos mais baratos de manter. Espaço interno ok, nada além disso para quem vai ali no banco traseiro, não é nem de perto um dos melhores da categoria. Algumas peças de acabamento podem ser um pouco mais caras, ainda mais nessa versão exclusiva GT, então, consequentemente, o seguro fica mais caro com isso. É um carro que sempre teve um certo alto índice de roubo, sempre foi um carro bem visado, então só por isso o seguro já é mais caro, infelizmente. Porta-malas é pequeno para a categoria. Suspensão dianteira, ela costuma estourar coxins dos amortecedores também com certa facilidade, assim como lá no CrossFox. Os Polo também são dessa forma, então exigem peças de qualidade para você não ficar parando toda hora na oficina. Tem relatos de folga em caixa de direção, assim como também lá na linha Polo. E é um carro que costuma apresentar um pouco mais de ruídos internos ali de acabamento. É um carro de porte médio, mas ainda usa plástico duro ali, todo o revestimento ali do painel superior ali principalmente. Então, com o tempo, com a quilometragem, acaba fazendo um pouco mais de ruído. Mas ali em acabamentos de forros de porta, nos bancos ali em couro e tecido, até que o acabamento ele é bom. Porém, ainda é um carro um pouco considerado caro pelo seu ano modelo, não é verdade? Justamente por ser um carro de menor desvalorização, como já mencionei. Mas me diga você, frente a todas essas sugestões, qual desses você levaria para sua garagem? Ficou faltando algum outro carro interessante na faixa dos 45 mil que eu não falei? Deixa aqui nos comentários, quero ouvir a sua opinião, quero ouvir a sua sugestão. E se você gostou desse tipo de vídeo, eu vou deixar aqui no final a playlist com vários vídeos nesse formato. Para você que quer gastar um pouco menos de grana, 20 mil, 25, 30, 35, lá já tem vídeos nessas faixas de preços. Quer gastar um pouco mais, 50, 55, 60 mil reais, lá também você vai encontrar o melhor vídeo para te ajudar a escolher o melhor carro para sua garagem. No mais é isso, obrigado por assistir, aquele abraço e até o próximo vídeo.